Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Visitas. Hoje vamos falar do trabalho desenvolvido pelo Conselho Regional de Farmácia e do quanto é importante a conscientização sobre o uso correto dos medicamentos. Para falar sobre estes assuntos, eu converso com a vice-presidente da Câmara Municipal, a vereadora Edir Salles, do PSD, a quem eu agradeço muito a presença mais uma vez no nosso programa. Obrigada, vereadora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, mais uma vez agradeço a atenção, agradeço a audiência que esse programa tem dado, né? Importante que estamos conseguindo divulgar as notícias e levar os assuntos de interesse da comunidade, né? E eu aqui agradeço. E a convite da vereadora, eu recebo o presidente do Conselho Regional de Farmácia, Pedro Eduardo Menegasso. Seja muito bem-vindo também ao programa e muito obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite, agradecer a nossa vereadora Edir Salles, que tem sido aí tão sensível às causas e às questões da saúde na nossa área e a oportunidade de estar aqui nesse programa. Pedro, vereador, um levantamento feito pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, divulgado no ano passado, mostrou que 76% dos brasileiros têm o hábito de se automedicar. Quais são os riscos da automedicação? Eu creio que isso deve ser até mais gente, porque eu não sei exatamente como foi feita essa pesquisa. Entretanto, a automedicação, na verdade, ela é uma questão prevista. É previsto que as pessoas se automediquem com cuidado ou com segurança, desde que elas tenham informação. O problema é que na maneira como no Brasil, às vezes você não tem uma regulamentação correta sobre as questões, e no caso da automedicação, você tem uma propaganda muito forte dos produtos e você tem uma maneira de comercializar os produtos que não leva a pessoa a adquirir informação. Então ela vê uma propaganda de um produto, vai lá e adquire, sem saber exatamente o que está utilizando. Ou ela vê uma pessoa utilizar, ou um vizinho recomenda, um amigo recomenda, e achando que serviria para ela, e ela utiliza sem a informação adequada. O problema não é a automedicação em si, o problema é a falta de informação. O problema é utilizar medicamento sem informação. O problema é a falsa ideia de que medicamentos que podem ser vendidos sem a receita médica, eles não têm problema nenhum, eles têm. Eles podem dar problema de Mesmo um remédio para gripe, né, que a gente já está acostumado a tomar, né, vereador? Um paracetamol, um remédio para dor de estômago, Sim. por exemplo, que vende sem receita, né? Nossa, para dor de cabeça, então nem se fala, né? Vira mexe, você para na farmácia para comprar um remédio para dor de cabeça. E tudo isso é muito importante que seja observado, né? Que tenha um controle, né, vereadora? Com certeza. O que nós temos tentado divulgar para a população é que elas solicitem o auxílio sempre do farmacêutico. Ao adquirir qualquer medicamento, seja isento de prescrição ou não, o profissional que está lá justamente para garantir a segurança do uso do medicamento é o farmacêutico. Ele é obrigatório em todas as farmácias, ele é um direito do cidadão e as pessoas têm que fazer valer esse direito. Quando você compra um medicamento, naquele valor que você paga, está incluído o serviço de ser orientado pelo farmacêutico. Isso é um direito que você tem que reivindicar. E essa orientação pode ser a diferença entre fazer efeito ou não fazer, ou até você ter um problema sério na sua saúde ou não ter. Então as pessoas precisam aprender a utilizar o serviço do farmacêutico, a orientação do farmacêutico. E é nesse sentido que até gostaria que o Dr. Pedro Menegasso explicasse melhor para a nossa população. De acordo com a Lei 13.021, que foi sancionada no ano que passou, consolidou realmente a obrigatoriedade de, em cada farmácia, ter um farmacêutico. Seria importante, gostaria até que o Dr. Pedro Menegasso falasse para a gente quais são os pontos principais dessa Lei 13.021 que foi votada o ano passado. Essa questão que eu estava falando do direito das pessoas de ser atendido por um farmacêutico, esse direito já existe no Brasil há muitos anos. Desde os anos 70 existe já uma lei federal que fala sobre isso, tornando obrigatória a presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Entretanto, essa lei anterior, ela era muito questionada. Ela, por ser antiga e por ser escrita numa outra época, então ela era muito questionada, porque algumas empresas querem ser apenas um comércio. Elas querem apenas vender o medicamento, elas não querem orientação, elas não querem que você saiba que o medicamento pode dar algum problema, elas querem vender. Elas têm um raciocínio parecido com um supermercado. Quanto mais eu vender, mais volume eu tiver, tudo bem. Medicamento não é assim. Medicamento não é uma mercadoria comum. Medicamento é um produto que pode ser a diferença entre você
permanecer vivo ou morrer. Se você utilizar um medicamento errado, você pode morrer. E as pessoas precisam se conscientizar disso. Isso é assim em qualquer lugar do mundo. O medicamento, o melhor medicamento para você numa determinada situação não é o mais barato, ou nem o mais caro. Vai ser o mais corretamente, né, o que foi corretamente indicado pelo seu médico e que você vai utilizar corretamente, né, que foi prescrito pelo médico, você vai utilizar corretamente com orientação. Esse é o medicamento correto. Então, é muito diferente de um comércio normal. Essa lei que foi aprovada, ela é uma lei moderna, ela põe o Brasil num outro patamar, no patamar realmente que a gente precisa estar para garantir uma qualidade de vida aceitável para a nossa população, no aspecto da farmácia, e ela transforma a farmácia de um simples comércio em um estabelecimento da saúde. Isso faz toda a diferença, porque um simples comércio, a relação ela se encerra na operação de compra e venda. Você foi lá, comprou, acabou. A prestação de serviço em saúde é diferente. Quando você vai a um estabelecimento de saúde, você vai lá receber um serviço. E isso não se encerra quando você paga. Isso tem uma responsabilidade por trás. Se você for qualquer estabelecimento de saúde, aquele serviço que você recebeu, você está levando uma garantia do profissional que prestou. Mas aí, Pedro, como é que o consumidor identifica esse profissional? Olha, toda farmácia obrigatoriamente tem que ter o farmacêutico presente durante todo o horário de funcionamento. Se a farmácia não tiver esse profissional presente, se ela tiver dúvida de quem é o profissional, ela pode solicitar a identificação do profissional. Todo farmacêutico, ou ele tem um crachá que o Conselho Regional fornece, ou ele tem uma identificação funcional de farmacêutico. Ou, às vezes, as empresas sérias, elas já diferenciam, elas colocam os farmacêuticos identificados para a população poder recorrer. Que esse é o certo, né? Porque tem que ter identificação. Uma pergunta que eu sempre tenho dúvida. Por exemplo, o paciente, a pessoa chega na farmácia, ele não tem receita médica, ele não está passando bem. O farmacêutico pode prescrever algum remédio para ele? Os farmacêuticos podem prescrever qualquer medicamento que não necessita da receita médica. Tá. Então, você tem vários tipos de medicamentos. Você tem aquele que tem uma tarja preta, que aquele lá precisa de uma receita médica especial. Antibiótico, por exemplo. O antibiótico ele tem uma tarja vermelha e nessa tarja está escrito venda sob prescrição médica, mas por ser antibiótico ele tem um controle especial. Os tarja preta e os antibióticos só podem ser vendidos na presença do farmacêutico. Os outros medicamentos que tem a tarja vermelha e está escrito venda sob prescrição médica, esses precisam de uma receita médica para serem aviados, porque eles têm risco. Eles não têm autorização de vender sem a receita. Eles têm um risco. Eles têm aquela faixa porque eles apresentam um risco. Que risco é esse? É um risco que o médico tem que avaliar. Olha, esse medicamento ele vai resolver o seu problema, ou ele pode resolver o seu problema. Entretanto, há um risco. Então, vamos dizer, o médico ele pode avaliar se esse risco compensa o benefício de utilizar o medicamento. Por isso que eles têm aquela tarja. E tem aqueles medicamentos que não têm tarja nenhuma. Esses você pode adquirir sozinho, sem receita. E tendo orientação de um farmacêutico é muito melhor. Exatamente. Né? O farmacêutico pode prescrever ele para você. Qual a diferença de você pegar na prateleira, levar embora para casa, ou o farmacêutico prescrever? Ele vai estar te orientando como é que utiliza aquele medicamento naquela situação que você está reclamando. E, principalmente, você tem isso documentado. Alguém te orientou e te posicionou sobre, inclusive, os riscos da utilização desse medicamento. E, principalmente, se você não está se sentindo bem, o farmacêutico ele tem conhecimento suficiente, inclusive, para não te receitar nada. E falar, ele tem olha, 5 anos de faculdade, vá ao médico. Né, Pedro? Ele Exatamente. tem 5 anos de faculdade, né? Exatamente. O farmacêutico tem que ter 5 anos de faculdade, então ele tem muito conhecimento. E uma coisa importante, vereadora, né, que até a vereadora tem sido muito sensível com essas questões, a farmácia é o primeiro lugar que as pessoas procuram, sempre. Então, ali tem que ser um local realmente compromissado com a saúde. Porque como é o primeiro local que as pessoas vão, em qualquer situação, se não tiver um compromisso com a saúde, ali passa a ser uma armadilha, não um serviço. Então, tem que ser um serviço sério, confiável e com responsabilidade. E inclusive que conte com um profissional presente para que ele possa fazer essas avaliações. Olha, o seu caso é simples, o medicamento mesmo que eu vou indicar ou prescrever para você vai resolver. Olha, esse caso é um pouco mais complicado, não vou te dar nada, vá ao médico. Então, tem que ter essa avaliação independente da questão comercial.
O profissional que está lá, ele tem que poder fazer essa escolha profissionalmente, sem o interesse de vender um produto ou algo E é tão assim. importante que o dono da farmácia não necessariamente precisa estar na farmácia, porém o farmacêutico é obrigatório. Né? E esse relacionamento, muitas vezes, nem todos os donos de farmácia, ou uma grande maioria, eu creio, não são farmacêuticos. Então, por isso que é muito importante, não é, doutor Pedro, esse relacionamento dos donos de farmácias com os farmacêuticos, não é isso? Sim, sem dúvida. No Brasil, como tem a livre iniciativa, qualquer cidadão pode ser empresário na área de farmácia. Uhum. O que a gente entende que um empresário, uma área de saúde, ele tem que ser um empresário sério. E sendo um empresário sério, ele vai delegar ao profissional competente naquela área a responsabilidade técnica. E essa lei também fala disso, né? Essa lei que foi aprovada no ano passado, a 13.021 de 2014, ela diz que a farmácia, a empresa, ela obrigatoriamente tem que respeitar a orientação técnica do farmacêutico. Então, no quesito técnico, quem é o profissional habilitado para dizer o que pode e o que não pode, independente, essa autonomia favorece o cidadão. Né? Com certeza. Porque agora o farmacêutico estando respaldado pela lei... Mas, Pedro, quem é que fiscaliza? Porque tem muitas farmácias também de bairros, enfim, que não tem, né, o farmacêutico. Quem é que faz a fiscalização? No estado de São Paulo, quem fiscaliza a presença do farmacêutico é o Conselho Regional de Farmácia do estado de São Paulo. No estado de São Paulo, nós temos, estatisticamente, 90% dos estabelecimentos com a presença do farmacêutico. Né? Inclusive aquelas farmácias menores que Sim. ficam... Tá. Hoje em dia, até a vereadora falou assim, a maioria dos proprietários não são farmacêuticos. Não são mesmo, mas está havendo um movimento muito grande de proprietários que estão se transformando em farmacêuticos, de farmacêuticos adquirindo farmácia, e esse setor está se profissionalizando muito. Isso é muito importante. Então, 1/3 das farmácias no estado de São Paulo já são de farmacêutico. Agora, o Conselho tem uma fiscalização intensiva. Nós temos aí mais de 50 fiscais que percorrem o estado todo e cobrem aí um universo de quase 20 mil empresas. Porque além de farmácia, você tem hospitais, indústrias, né? Você tem aí uma série de empresas onde é exercida a atividade farmacêutica. A nossa fiscalização é muito intensiva. Perto de outros órgãos fiscalizadores, a gente tem uma fiscalização bem forte. Entretanto, pode acontecer do cidadão, né, ele entrar num estabelecimento. Por isso que é importante que a população também conheça esse direito. Porque quando ela entrar num estabelecimento que não tem farmacêutico, primeira coisa, não compre nada ali porque esse estabelecimento está ilegal. Se não tiver farmacêutico, ela não poderia nem estar aberta. Né? A segunda coisa, denuncie para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Nós temos um aplicativo celular. Isso é importante, viu? Que pode ser encontrado, pode ser baixado direto da página www.farmaceuticosp.com.br. Esse aplicativo pode ser baixado dali para qualquer tipo de celular e esse aplicativo ele indica no local que você está as farmácias ou próximas ou de qualquer cidade no estado de São Paulo que tem farmacêutico, que estão regularizadas perante o Conselho. Nossa, super interessante essa Super iniciativa, né, claro, vereadora, de ter esse porque, aplicativo. Veja, nesse aplicativo, ele vai receber o endereço de alguma farmácia próxima, porém, aquela que estiver legalizada. Aquela que estiver legalizada, com farmacêutico legalizado. Né? Muito o aplicativo tem um nome sugestivo de farmacêutico. www.farmacêutico.sp. Não, sem um ponto. SP. Farmacêutico SP tudo junto é um site. Farmacêutico SP tudo junto. Esse site a gente coloca informações úteis. Então, por exemplo, estava tendo a questão da dengue, nós pusemos essas informações sobre a dengue lá nesse site. É um site voltado para a população. E deste site você pode baixar esse aplicativo. Qual é o nome do aplicativo? O aplicativo chama Farmacêutico. Farmacêutico. E também o que eu acho muito bom, que tem ocorrido, eu tenho acompanhado na Zona Leste, principalmente, que nós temos lá a diretora seccional da Zona Leste, que quero aproveitar e mandar um abraço para a doutora Alessandra, maravilhosa Alessandra, ela é diretora seccional da Zona Leste. E eu tenho acompanhado várias palestras, vários movimentos, quase todos os sábados eles participam de ações sociais. O farmacêutico
na praça. Então, vai lá o farmacêutico e ele passa orientação e ali eu percebo em umas cadeiras, muita gente sentada ali ouvindo a palestra. Semana passada eu fui, inclusive, numa delas, na rua, assim, na praça, muito importante. Farmacêutico na praça, vereadora, que interessante. Farmacêutico na praça. Tem tido muitos movimentos, eu tenho acompanhado vários deles, né? E tenho percebido que as pessoas, muita gente tem dúvida, mas muita gente tem dúvida. Inclusive, já teve agora uma palestra sobre isso no Hospital SEMA, que podemos até falar, o SEMA, nossos grandes amigos, o Guido, mandar um abraço para todos os amigos do SEMA, uma palestra lá, onde várias farmácias participam, né? Vários funcionários também de farmácia participam, a comunidade participa, isso é muito importante. Quero saber mais sobre esse projeto, vereadora, daqui a pouquinho, porque a gente vai para um rápido intervalo. Claro. E na volta a gente continua falando sobre automedicação, os projetos que a vereadora Edir Salles tem também nessa área. Não saia daí.